Olá, amigos no Brasil, em Portugal e em qualquer lugar que nos estejam a ver. Hoje, para tornar o programa mais interessante, eu resolvi chamar uma pessoa mais interessante. E então tenho ao meu lado a Bárbara. Bárbara, força, diz como é que tu te apresentarias? Bom, meu nome é Bárbara, eu moro em Portugal há pouco tempo, eu estou aqui faz 4 meses, vim fazer um estágio aqui e tenho previsão de voltar para o Brasil em breve. Nós queremos que a Bárbara fique, porque nós achamos que Portugal precisa da Bárbara, mas como vocês podem ter reparado, até porque ela também o disse, a Bárbara vem do Brasil e uma das coisas que eu achei que seria bem interessante era, tendo em conta que eu ouço esta pergunta algumas vezes, de amigos do Brasil a perguntarem como é que é a realidade em Portugal, sobretudo a realidade das igrejas evangélicas, eu achei que seria interessante falarmos sobre isso também a partir dos olhos de alguém que veio do Brasil e que agora está em Portugal. Nesse sentido, não é que a Bárbara tenha de ser uma grande especialista, mas pelo menos ela está cá e vai poder falar a partir da experiência dela. Bárbara, assim, para começar bem fácil, quais são os piores defeitos dos portugueses? Não estou a brincar. Diz, tu vieste para aqui trabalhar, como é que apareceu esta possibilidade de Portugal? Ok, a possibilidade, não os defeitos. Tá bem. Não, os defeitos ficam para depois, mais tarde. Eu estudei no Brasil hotelaria, eu fui fazer um mestrado na Suíça e na Suíça, através da escola onde eu estava estudando, eu consegui um estágio em Portugal de 6 meses. Portanto, foi através da escola mesmo. E nestes 4 meses em que tu estás cá, quais são as coisas que tu gostas mais? Olha, eu sou apaixonada por Portugal. Uma das coisas que eu mais gosto é o lugar onde eu moro. O Thiago sabe que é praia, e a praia em Portugal me surpreendeu muito. É quase tão boa quanto a do Brasil. É uma praia, realmente é um lugar maravilhoso na questão natureza, é incrível. Lisboa é uma cidade linda, eu gosto muito de arquitetura, então me encantou a cidade no ponto de vista histórico, a arquitetura é incrível. E as pessoas é a cereja do bolo de Portugal, que os portugueses realmente me receberam de braços abertos e foi muito, muito, muito bom vir para cá. Diz o nome da tua igreja, tu vens do Rio, de Niterói em particular? Sim. Eu vim de Niterói. Eu não sou carioca, talvez os brasileiros percebam pelo sotaque, eu sou de São Paulo, mas eu morava em Niterói e eu frequentava a Igreja Batista da Orla de Niterói. E quando vieste para Portugal, por que é que tu vieste parar a esta igreja? Porque eu tenho amigos na Igreja Batista da Orla que todos os anos vêm a Portugal, são uma família metade portuguesa, e eles vêm todos os anos, passam um mês em Portugal e sempre frequentam a Igreja Batista da Lapa. Então já conheciam o pastor Tiago, já conheciam a Ruth, já conheciam os outros membros. Então quando eu vim, eles me apresentaram e ficou mais fácil, ficou mais fácil vir para lá por isso. O Alberto e a Ale, um beijinho para eles, e o Caleb também. O que é que dirias a alguém que nunca veio à Europa e que nunca veio a Portugal? O que é que tu achas que é mais diferente na Europa? E eu sei que a Europa tem muitas diferenças entre si, tu estiveste já na Suíça também, mas o que é que tu achas que é uma das coisas mais diferentes de estar na Europa para alguém que vem do Brasil? Olha, eu acho que uma das coisas que pode ser complicadas para o brasileiro é entender os nossos limites. Nós brasileiros somos muito abertos, eu falo muito e nós não temos muitos limites no que falamos, e isso para o europeu pode ser um pouco inoportuno, pode não ser tão agradável. E então isso é uma das coisas. E nosso jeito de ser, que nós temos que entender que nós estamos chegando na casa de vocês, então nós precisamos nos adaptar. E além disso, para o brasileiro pode ser um pouco complicado também se inserir numa sociedade que é um pouco mais organizada, um pouco mais
metódica do que nós estamos acostumados. Então, é uma coisa que eu já brinquei muito com você, que eu sou brasileira, então eu tenho que fazer tudo certinho, porque o brasileiro, infelizmente, tem a má fama de tentar fazer as coisas do nosso jeitinho brasileiro, e isso na Europa não é bem visto. Então é uma coisa que eu acho que imagino que seja difícil para a maior parte das pessoas se adaptar, e por isso nós ganhamos a fama. É uma coisa com a qual eu brinco, que eu sempre falo, eu tenho que fazer tudo certinho, porque se alguma coisa não estiver certinha, nós brasileiros não temos uma segunda chance, porque nós já somos conhecidos pelo jeitinho brasileiro. Então, acho que nesse ponto, e é uma coisa que as pessoas fazem piada também, fazem muito piada disso, então acho que nesse ponto, para o brasileiro pode ser um pouco difícil de se adaptar. Ao mesmo tempo, é como chegar no paraíso, que as coisas são um pouco mais organizadas, e pra gente que sempre reclama da falta de organização, é uma coisa boa. Então. E agora, com muito amor, com muito cuidado, mas diz também, há alguma coisa que tu sintas saudades no Brasil, acerca das pessoas, e que na Europa seja mais difícil de encontrar? Eu vou falar do ponto de vista de Portugal, porque Portugal e a Suíça, que é a minha outra experiência, são muito diferentes nesse ponto. O brasileiro é mais positivo. O brasileiro vê mais... E foi até uma coisa que eu discordei de você no início, e agora eu entendo melhor. O português reclama muito. Os próprios portugueses falam, o português reclama muito. E no começo eu falava, não é verdade, vocês são tão legais, são tão gente boa. E são mesmo, mas reclamam muito. Então, nesse ponto, o brasileiro é mais positivo. Nós temos um jeito mais aberto a mudanças, a nos adaptar nas dificuldades, mas eu acho que isso o brasileiro tem um pouco melhor. Então eu sinto falta disso no brasileiro. Eu sinto falta de quando alguma coisa não dá certo, a gente fala enquanto que o português reclama. Então isso cansa um pouquinho, principalmente no trabalho. É uma coisa que às vezes é uma adaptação. Eu já estou aprendendo a me adaptar. Já aprendi que quando as pessoas reclamam, não é que elas não estejam gostando do que eu estou fazendo, é que é o jeito do português. Então, isso é uma das coisas questão de adaptação, mas que eu sinto falta dos brasileiros. Última pergunta. E isto é apenas arranhar na superfície, porque a partir daqui dava para conversar muito. Mas uma das grandes diferenças, que tem a ver com a dimensão, é que Portugal é um país pequeno, quando comparado com o Brasil, e a realidade das igrejas evangélicas também é muito pequena. O que é uma coisa boa que tu consegues levar de uma realidade evangélica tão pequena para o Brasil? Há alguma coisa que, sendo Portugal tão insignificante quando comparado com a dimensão evangélica do Brasil, mas há alguma coisa boa que tu consigas aprender dessa pequenez portuguesa? Bom, eu vou dar só uma contextualizada para as pessoas entenderem. Eu venho de uma igreja batista que não é tradicional, mas também não é renovada. Digamos que é um intermediário. É uma igreja bastante moderna, é uma igreja com conceitos, como muitas agora no Brasil são, conceitos modernos, mas não é renovado, então não é digamos, mais pentecostal. Quando eu cheguei aqui na Lapa, o meu primeiro impacto foi que a igreja é um pouco mais tradicional. De primeiro, uma das coisas que eu senti foi o louvor, que era muito diferente, porque a igreja de onde eu vinha tinha bateria, tinha toda iluminação, esse tipo de coisa, que aqui na Lapa não tem. Então isso, para mim, foi, é uma igreja tradicional, como é que vai ser? Depois eu vim a descobrir que, na verdade, a Lapa é uma mistura de tradicional com moderno, até porque o pastor é super jovem, jovem descolado. E essa mistura, na verdade, foi muito interessante. Com certeza, o Brasil é muito grande e existem igrejas que talvez se pareçam com a Lapa, mas as igrejas que eu conheço no Brasil ou eram bem tradicionais ou eram modernas. Não existia esse meio termo que está acontecendo aqui. Então, o que eu vejo de melhor do contexto da Lapa
comparado com o que eu vivi no Brasil, foi que vocês estão sabendo fazer essa mistura do tradicional com o moderno muito bem. Eu não vou mentir, tem algumas coisas que eu sinto falta, eu já conversei com você sobre isso, tem algumas coisas que são muito diferentes e eu ainda sinto falta da minha igreja, mas eu sinto que esse elemento do tradicional foi muito bom. E eu entendo que o contexto de Portugal, isso é muito, no contexto de Portugal, isso é muito importante, porque Portugal é um país antigo. É uma coisa que a gente até se mudar, até que o brasileiro se mude para a Europa, não consegue talvez entender isso muito bem. Mas o Brasil é um país novo e Portugal é um país velho. Então isso é importante aqui e eu acho que é algo que poderia funcionar bem lá também. Não porque é uma coisa que foi preciso adaptação, mas depois que me adaptei eu aprendi a gostar muito. O tradicional com o moderno realmente foi uma coisa que eu gostei muito. Bárbara, eu quero te agradecer muito porque uma das melhores coisas a acontecer na nossa igreja no último ano também está relacionada com a chegada de pessoas como tu à nossa comunidade, que tem tornado mais visível aquilo que vai acontecer um dia quando nós estivermos na presença de Deus, que é fazermos parte de uma multidão multiétnica, internacional, e o céu acho que vai ser muito divertido, porque vai ter portugueses. Isso não é muito divertido, de facto, mas vai ter brasileiros e vai ser mais divertido por causa disso. Mas vai ter pessoas de todas as formas e feitios, todas elas salvas pela graça de Jesus, não pelos nossos méritos, não porque somos especiais, mas porque Jesus na nossa vida nos torna, o amor dele valoriza-nos de acordo com o plano de Deus. E por isso quero agradecer-te. Foi ótimo, portanto, parece que tu estás habituado a fazer isso. Eu que agradeço, me diverti fazer. E se tiverem mais alguma pergunta que queiram fazer em relação a brasileiros na Europa e em Portugal em particular, escrevam, deixem aí mensagens aí na caixa de comentários para a Bárbara poder responder mais e podermos ajudar. Os portugueses, eu acho que continuam a precisar muito da ajuda dos brasileiros para pregar o Evangelho em Portugal, talvez para corrigir alguns erros no passado que têm acontecido, mas sem dúvida temos a língua portuguesa é enorme, maravilhosa e bonita, e sem o Brasil Portugal não vai conseguir fazer grande coisa. Por isso, Bárbara, muito obrigado. Leva a saudação ao Presidente da República Brasileira, que eu na altura não sei quem é que vai ser. Não vamos falar sobre isso, por favor. Adeus, amigos.